Marcos, capítulo 2, do 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Uma das mentiras mais cruéis que Satanás pode colocar no seu coração é que não há mais jeito, não há mais esperança. Então, quando a gente comete alguns pecados, esses pecados graves, normalmente a gente pensa: não tem mais jeito para mim. Eu fiz algo horrendo diante de Deus e agora não há mais perdão, não há mais jeito de resolver essas coisas. Então, o seu coração pode, talvez essa noite, estar cheio de medo, de angústia, de sofrimento, e você está pensando: não tem mais jeito para mim. Não tem como eu resolver essas coisas. E de fato, para nós, é impossível resolver essas coisas. Mas eu quero dizer para você que em Marcos nós vamos ver um pecador, um homem que era desprezado, que achava que para ele não tinha mais jeito. Quando tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Então, não ache que o seu pecado não tem solução. Para pecado, há perdão. É necessário que você arrependa-se do seu pecado e confesse diante de Deus. Aquilo que te angustia, aquilo que traz sofrimento, que traz tristeza para o seu coração, há perdão para isso. E assim, com perdão, as coisas são renovadas e são transformadas. Então, a pergunta nesta noite não é a gravidade do seu pecado. A pergunta desta noite é: como que você vai agora, diante de um pecado grave que você cometeu, que você achava que não tem solução, como que você vai responder a Cristo através do chamado dele? Então, o tema do sermão é: submeta-se ao chamado de Jesus. E como submeter-se ao chamado de Jesus? Primeiro, levante-se quando Jesus te chama. Levante-se quando Jesus te chama. Versículos 13 e 14. Diz assim o versículo 13: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Então, novamente, Jesus está aqui no mar da Galileia, e a multidão agora continua indo atrás de Jesus. Então, Jesus era uma pessoa que ensinava, e o seu ensino era tão amoroso, tão bondoso, que atraía as pessoas. Onde quer que Jesus fosse, as pessoas iam atrás daquilo que Jesus tinha para ensinar. Ele está ensinando aqui aquela grande multidão. Então, o que Jesus ensina? No capítulo 1 nós vimos que ele vai pregar que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele está ensinando então para aquele povo as boas novas. Mesmo que a oposição apareça diante de Jesus, como vai aparecer, Jesus não se detém nisso. Ele continua avançando, continua ensinando.
Veja que Jesus, ele não pede para aquela multidão se afastar, não pede que a multidão vá embora, mas ele traz aquela multidão para perto e está ensinando, ele gasta tempo com aquela multidão, está ensinando aquela multidão com paciência. Então, as pessoas vão até Jesus e ouvem Jesus ensinar. Versículo 14 vai dizer: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então, Levi aqui, ele provavelmente tem dois nomes. E o segundo nome de Levi é Mateus. Então, aqui neste momento, Levi, ele é reconhecido como um cobrador de impostos. Ele está ali no seu trabalho, cobrando impostos das pessoas. Mas em Mateus, e é ele quem vai escrever o Evangelho de Mateus, ele refere a esse texto como Mateus. Então, algumas vezes eu vou referir a Levi como Levi e outras vezes como Mateus. Mas é a mesma pessoa e provavelmente é igual a Simão Pedro, tem aqui também Levi, Mateus. E Mateus significa o dom de Deus. Então, é o dom de Deus que está ali trabalhando nesse sentido ali, coletando impostos. Só que esse trabalho dele não é um trabalho muito agradável. As pessoas não têm bons olhos quanto a este serviço. Por que que não tem bons olhos? Porque ele é ali um trabalhador de Roma, e Roma é uma nação pagã. Então, os judeus vão olhar para isso, em que um outro judeu está se curvando diante de uma nação pagã e está cobrando impostos por essa nação. E o outro problema é que os cobradores de impostos, ele não tem ali um limite do que ele vai cobrar. Então, é basicamente o nosso Estado hoje, que cada vez mais cria impostos, e a gente não tem aí um teto mais de imposto. Então, a pessoa vai cobrando, cobrando e cobrando. Então, eu quero que você imagine naquele tempo, você carregando as suas coisas de um lado para o outro, assim como tem aqui em Levi Gasparian a barreira fiscal, as pessoas vão caminhando, e aí em algum momento Levi vai te parar e falar assim: olha, isso que você está carregando aí, você precisa pagar o imposto, e o imposto aqui, eu penso da minha cabeça, é R$ 1.000. E aí você, não, mas isso não vale, mas você é obrigado a pagar. Então as pessoas ao redor não vão ter alguma amizade com o publicano, porque ele vai extorquindo a quem ele quer e ele vai ficando muito rico. Então, ele deve cobrar os impostos, mas ele cobra da forma que ele deseja. E aí você tem vários lugares com esses postos de cobrança. E ali os principais são a Cesareia, Cafarnaum e Jericó. Então esses homens vão cobrar muito dinheiro, um valor muito alto de coisas muito básicas, muito simples. Então imagine, toda vez que você sai de casa, vai fazer alguma atividade, vai passar ali carregando alguma coisa, eles vão cobrar um preço exorbitante. E aí você vai ficando desesperado, vai ficando com raiva, e aí você vai afastando essas pessoas, porque elas não merecem estar ali. Elas não podem ter ali essa qualidade. Conta-se a história que um dos publicanos era honesto, e aí ele fazia aquilo que era certo, cobrava o valor correto, e aí eles levantaram até uma estátua para ele, porque ele fazia aquilo que os outros não faziam. Então, o publicano, ele é um marginalizado da sociedade, mas que tem muito dinheiro. Ele tem muito bens. Por quê? Ele vai cobrando, cobrando, cobrando. Ele repassa o valor que tem que passar para Roma, mas ele não precisa passar todo o valor, porque ele cobrou acima do limite. Então ele vai cobrando e cobrando e vai se enriquecendo. Tem uma outra história que vai contar sobre Zaqueu. E Zaqueu, ele vai trazendo muita grana para si, muito dinheiro, só que quando ele encontra Jesus, ele vai devolver 4 vezes mais. Então, a ideia é, ele acumulou muita riqueza, muito tesouro. Então, Levi, ele é olhado pelas pessoas como aquele quem
vai atrapalhar a vida, vai fazer coisas que não são agradáveis. Mas só quando Jesus vai chamá-lo, ele imediatamente se levanta e segue. Em Lucas, vai mostrar que Levi abandona toda a sua riqueza, deixa tudo para trás, não tem mais volta. Então, ao ouvir o chamado de Jesus, este homem abandona tudo para seguir a Jesus. Ele, então, tem um custo altíssimo em deixar tudo para trás. Ele deixa a sua vida, as suas riquezas, tudo ele deixa para trás. É uma resposta integral a partir de todos os meus bens. Aquele homem vivia à margem da sociedade, com muito dinheiro, agora abandona tudo para seguir um homem que tem autoridade para chamar um publicano e esse se arrepender dos seus pecados e caminhar diante de Deus. Então, muitas vezes, tem coisas que nos prendem. Tem coisas que nos fazem não caminhar. Tem coisa na sua história que te impede de continuar, de testemunhar, porque você está preso ao seu passado. Você está preso aos seus pecados. E muitas vezes nós temos pecados de estimação. E aí a gente não quer abandonar esses pecados. A gente não pode anunciar o evangelho porque nosso testemunho não é um bom testemunho. Então, assim como Levi, ele abandona toda a sua riqueza que ele conseguiu extorquindo as pessoas, você também precisa abandonar aquilo que você conquistou através do pecado. Não estou dizendo que você deve imediatamente largar o seu emprego, largar aquilo que você conquistou e viver uma vida sem nada disso. Estou dizendo isso. Tem muitas coisas que você batalhou e batalhou muito para conquistar. Mas se isso que você tanto batalhou te impede de proclamar o evangelho, te impede de viver uma vida justa, uma vida piedosa, é porque isso não é uma bênção para a sua vida. Uma bênção do Senhor vai fazer com que você viva cada vez mais diante de Deus. O seu trabalho deve ser um trabalho para que você glorifique a Deus. Agora, se no seu trabalho você precisa mentir, roubar, extorquir, pisar na cabeça das outras pessoas, precisa ser soberbo, é um trabalho que não glorifica a Deus. Você deve mudar, romper com essas coisas e viver para a glória de Deus. Mas o segundo ainda conselho de como submeter-se ao chamado de Cristo é: receba a graça que reúne pecadores. Versículo 15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, o que está acontecendo? Jesus acabou de chamar um publicano, e este publicano vivia à margem da sociedade, e quando Jesus chama, ele agora vai oferecer um grande banquete a Jesus. Só que ele vai oferecer esse banquete e vai chamar quem? Os amigos publicanos que ele tinha, os amigos pecadores que ele tinha, e vai trazer Jesus para sentar à mesa, e assim apresenta Jesus para os seus amigos, para aqueles que são pecadores. Então ele decide fazer esse grande banquete, e provavelmente, como ele era riquíssimo, a sua casa devia ser grande, devia ser luxuosa, ter uma grande refeição, um grande banquete. Ele chama todo mundo para ouvir Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele senta à mesa com eles. Jesus Cristo não vai afastá-los. E é por isso que nós vamos ver agora os escribas dos fariseus querendo questionar aquilo que Jesus
está fazendo. Por quê? Aqueles que se assentam com pecadores são pecadores. Aqueles que se assentam com os publicanos são publicanos. Então, qual que é a ideia? Jesus não poderia estar sentado com aqueles homens, porque aqueles homens eram pecadores. A lei da Torá, na verdade, a lei oral, vai impedir que os santos, e aqui os fariseus, aqueles que são separados, se assentem na mesa com pecadores. Tem que viver separados. Só que Jesus vai e se assenta nesta mesa. Se assenta porque ele tem algo para ensinar, algo para mudar naquele homem. Jesus, ele se assenta e não se contamina. Ele prega o evangelho àqueles homens. Então a resposta de Levi ao ser chamado por Jesus é: preciso levar todas as pessoas até Jesus. Nem que para isso eu faça um grande banquete na minha casa. Mas a pergunta que fica para nós nesta noite é: depois que você rompeu com todas essas coisas, com todos esses pecados, que banquete você tem oferecido a Jesus para levar as pessoas, aqueles pecadores que são iguais a você, até a Jesus? Qual que é a minha resposta a Jesus, ao chamado de Jesus? Será que a minha resposta ao chamado é permanecer inerte, permanecer da mesma forma e nada transforma, e nada muda? Então, quando você é alcançado por Jesus Cristo, Ele te chama, você se levanta, nega a si mesmo e segue esse Jesus, você precisa levar esse Jesus às outras pessoas. Essa é a resposta de um coração grato diante de Deus. Você precisa responder isso positivamente a Jesus. Aqueles homens eram a escória de Jerusalém. Ninguém queria ter relacionamento com eles, mas Jesus se assenta à mesa com todos eles. E aí, versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então, Jesus, ele pega a tradição oral e ignora essa tradição. Pecadores são aqueles, a partir da interpretação dos fariseus, que os pecadores são aqueles que não aderiam à tradição oral. A tradição oral nós estudamos a Torá, nós temos uma correta interpretação das Escrituras, nós agora desenvolvemos uma tradição para ajudar o povo. Então, a tradição oral é baseada nas Escrituras a partir da própria interpretação. E eles criam, então, regras que devem ser cumpridas. Uma das regras é a questão de lavar as mãos ao comer. E quando Jesus entra numa casa onde as pessoas não aceitam ou não respondem positivamente à tradição oral, é que eles não vão seguir aqueles ritos. Então, provavelmente, eles não fizeram os rituais necessários para a alimentação. E um deles é lavar a mão. Outro ritual é a alimentação tem que ser preparada de uma forma específica. Então, é a comida ali que vão ser chamada ali de comida kosher, comida kasher. Então, os judeus preparam a alimentação de uma forma diferente da nossa. Quando Jesus, aquele que ensina nas sinagogas, está agora sentado à mesa com publicanos e pecadores que não vivem a lei oral, a tradição oral, ele está cometendo vários pecados. Para os fariseus, então, Jesus é um pecador. Porque Jesus não está cumprindo a lei oral, está sentado com publicanos, está sentado com pecadores. Então, tudo está errado ali. Tudo está errado. E Jesus agora não está se atentando para as tradições orais. Jesus não está se atentando aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos do Pentateuco. Jesus não está
obedecendo e cumprindo os ensinamentos da tradição oral que foi desenvolvida pelos fariseus. Então, não cumprir aquilo não é pecado, mas para os fariseus é pecado. Por quê? Nós temos uma correta interpretação e se você não cumpre essa interpretação, você está errado. Para os fariseus, então, sentar-se à mesa com aqueles homens é algo altamente impróprio. Então, Jesus não podia ter se assentado com aqueles homens. Então, veja que os fariseus, ele vêm de uma boa ação, que eram, eles pegaram os homens piedosos da época, e a época aqui é entre o período interbíblico, entre o Novo e o Antigo Testamento. Os homens eram piedosos, eles olharam para isso e começaram a interpretar isso. E aí vai surgir uma seita chamada dos fariseus, aquele que vai sempre lutar contra Jesus. Então, eles tentam facilitar a vida criando regras. E isso você já viu atualmente, que normalmente a gente cria várias e várias regras e coloca o peso de pecado nessas regras. Então, o foco é, você não pode criar regras sobre a sua cabeça que você não vai conseguir cumprir. Siga as Escrituras. Faça aquilo que as Escrituras ordenam. Que se a gente começar a criar várias e várias regras, nós não conseguiremos cumpri-las totalmente. Então, nós vamos apenas viver como legalistas, como fariseus, a olhar para as regras que estão impostas e pensar, eu preciso cumpri-las uma a uma, e não viver o Evangelho. Então, Jesus, ele senta ali, come com eles. E mais uma coisa que está aparecendo para nós é que os judeus esperavam que, com a vinda do Messias, teria um banquete majestoso com Jesus, com o Messias. E agora, o que eles estão vendo? Olha, nós esperávamos o banquete com a gente, com os santos, com os corretos, com aqueles que são separados. E este homem que se diz Messias está sentado com os pecadores. Então eles não entenderam quem Jesus é. Eles não entenderam aquilo que Jesus está mostrando. E o banquete que eles estavam esperando está acontecendo diante deles, onde o Deus, homem, está assentado em meio a pecadores e pregando o evangelho da salvação. Esse é o grande banquete para Israel, onde Deus se manifesta em amor redentor por aqueles homens. Então, naquela casa, há os pecadores, que são os piores pecadores que a gente poderia encontrar. Mas há também um Deus amoroso que salva aqueles homens. Um Deus que cuida de cada um deles. É um Deus que rompe a barreira para salvá-los. Então, Jesus Cristo, ele fez a maior ação missionária de todos os tempos. Quando nós olhamos para a história, nós vemos Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, que vai fazer grandes viagens para a pregação do Evangelho. Jesus Cristo é aquele que vem da eternidade, adentra o tempo, sai dos céus, vem ao mundo, se torna homem para anunciar as boas novas. A distância que Jesus percorre é muito maior do que a distância que o apóstolo Paulo vai percorrer. Então, Jesus Cristo é aquele que se assenta na mesa dos pecadores. Então, eu comecei o sermão perguntando, será que você tem um pecado grande demais que não pode ser perdoado, que não pode ser resolvido? Jesus se assenta à sua mesa nesta noite para perdoar os seus pecados, para chamá-lo, segue-me, abandona esse passado pecaminoso de uma vez por todas, porque eu estou presente na sua vida. É Jesus quem nos chama e você precisa responder a Ele, seguindo ativamente.
Mas como ainda submeter-se ao chamado de Jesus? Terceiro e o último conselho: corra para o médico que chama pecadores. Veja o versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então aqueles homens estão ali perguntando a Jesus, perguntando aos discípulos, com o intuito do seguinte: vou fazer pergunta aos discípulos que conhecem a tradição oral, e aí eu vou causar uma divisão. Os discípulos vão ficar divididos, vão abandonar esse homem e vão voltar para a tradição oral. Só que quando Jesus vai responder, porque eles não têm aqui a coragem de perguntar, e lembra, no último texto, eles estavam arrazoando o seu coração e Jesus responde. Então, o que eles pensam? Vou nos discípulos, que eles são mais fracos, vou causar uma divisão, isso acaba logo. Só que Jesus escuta e responde a eles. Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de cura. Então, a ideia é, se você está bem fisicamente, você não precisa de ir ao médico. Você não precisa de ajuda, você não precisa de tratamento. Porque você não precisa, porque você está bem. Jesus vai mostrar para eles que aqueles que estão mal precisam, então, de médicos. Então, se você tem uma enfermidade no seu corpo, você precisa de alguém para que te oriente, te ensine, fala assim, vai tomar tal medicação, vai fazer tal exame, nós vamos fazer um diagnóstico da sua saúde e assim nós vamos tratar da melhor forma possível. Mas o que a gente precisa para isso? E aí é um puxão de orelha em mim e nos homens. Porque normalmente os homens estão passando mal, mas nós não reconhecemos que estamos doentes e precisamos de ajuda, precisamos de cuidados. É verdade que quando nós estamos gripados, nós rapidamente corremos para nossas esposas e falamos assim, olha, vou morrer, liga para o pastor, e agora lá em casa eu nem consigo mais isso, porque eu vou ter que ligar para mim mesmo. Então, liga para o pastor que minha vida está acabando, porque eu estou com um pouquinho de febre, e a minha vida vai logo cessar. Mas, além da brincadeira, os homens têm uma dificuldade imensa de reconhecer que o seu corpo está enfermo e precisa de cuidados. As mulheres, por outro lado, têm essa facilidade de reconhecer as suas enfermidades e buscar tratamento. E é por isso que as mulheres hoje vivem mais e vivem melhor do que os homens. Quando os homens vão procurar cuidados, eles já estão aí com uma situação muito agravada, porque demoram a buscar. Então, isso é algo para puxar a nossa orelha, e eu faço parte deste grupo de homens que não busca tratamento rapidamente. Mas o que o texto está nos ensinando, então? Que os fariseus não precisavam, eles eram bons, eles eram santos de verdade? Não. Está mostrando que os fariseus, assim como os homens, eles não conseguem visualizar que eles são doentes por dentro. Eles precisam de médico, mas eles se acham tão bons, tão arrogantes em si mesmos, que eles estão dizendo, eles estão doentes, nós não. E aí Jesus vai mostrar para eles que vocês são bons, eu não vim para vocês. Porque vocês precisam reconhecer que estão maus, que estão doentes. Então a ideia é Jesus mostrar, eu não vim para vocês que são bons, mas eu vim para quem está doente. Porque o médico cuida de quem reconhece a sua saúde fraca, as suas enfermidades. Então nós vimos a história de um leproso que reconheceu que estava doente. Ele vai até Jesus, clama a Jesus, e Jesus o cura. Depois nós vimos a história de um paralítico, que os amigos o levam até Jesus. Jesus perdoa seus pecados e o cura. Agora nós estamos vendo um homem que está enfermo na alma. Ele não está enfermo fisicamente, mas ele vai até Jesus e recebe a cura. Porque Jesus é o médico da alma. Ele transforma
o nosso coração, transforma o nosso interior. Mas os fariseus que não reconhecem isso, não são transformados. Então, o que isso está ensinando? A gente precisa reconhecer as nossas enfermidades. A gente precisa reconhecer os nossos pecados, porque nós não somos bons. O nosso coração pensa coisas ruins, coisas que não são agradáveis. Então, às vezes, mesmo quando crianças, nós mentimos para os nossos pais, nós mentimos para o nosso professor, nós mentimos para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós falamos aquilo que não é verdade. E o que o texto está ensinando? Mesmo quando a gente mente, o Senhor Jesus nos perdoa e nos purifica. Mas é necessário que nós nos ajoelhemos diante dele e confessemos: Senhor, eu pequei contra o Senhor, porque eu menti contra os meus pais, eu menti contra a minha esposa, eu menti contra o meu esposo, eu menti contra o meu filho. Então a gente deve reconhecer os nossos pecados para que nós possamos ser curados por Jesus. Marcos então nos lembra que Jesus é o médico dos médicos, é aquele que pode curar as enfermidades da sua alma, aquelas enfermidades que mais doem no seu coração. Ele pode ir até lá, sarar todas essas feridas, pode transformar todas elas. Mas nessa noite, Jesus está chamando você. Jesus está chamando para que você o siga. Abandone o seu pecado. Abandone a sua vida antiga. Nasça de novo e viva uma vida diante da face de Deus. Submeta-se ao chamado de Jesus com obediência. E imediatamente aquele homem obedece. Submeta-se com humildade. Submeta-se com gratidão, com dependência de Jesus Cristo. Lembrando-se que aquele que chamou você, aquele que vai perdoar o seu pecado, ele sofreu por causa de você na cruz. O que ele faz com esse homem, perdoando os seus pecados, chamando esse homem, mesmo em meio a esses pecados, perdoando esses pecados, Jesus Cristo vai levar esses pecados sobre si para a cruz no Calvário. Ele paga por cada pecado que nós cometemos. Ele paga por todos os pecados. Então, eu quero que você volte ao início e se lembre: o que tem prendido a sua vida? O que tem dificultado a sua vida a ponto de você achar que não tem mais solução, não tem mais jeito? E ao fazer esse pensamento, essa introspecção, esse olhar para dentro, você reconheça que você não é são, não é saudável, e você precisa de um médico. Você precisa recorrer ao médico dos médicos para que ele resolva o problema. E assim, ao ser confrontado e confortado pelo Evangelho, você siga a Jesus Cristo. E imediatamente, aquele homem se levantou, abandonou tudo, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Chamou os seus amigos, fez um grande banquete para apresentar a Jesus Cristo a todos aqueles homens. Há salvação quando Jesus Cristo reina sobre a nossa vida. Há salvação para um coração que vive angustiado e vive abatido, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Que Deus nos abençoe.